Olá, o vídeo de hoje é para falar sobre pais narcisistas. Então, a gente já vem conversando há um tempo sobre mães narcisistas, mas a questão do narcisismo, do transtorno de personalidade narcisista, ele não é vinculado somente à mulher. Então, a gente também pode ter um pai que apresenta o transtorno de personalidade narcisista. E vamos lembrar que esse pai já apresenta esse transtorno e quando ele se torna pai, consequentemente na sua relação com os filhos, ele vai estabelecer uma relação narcisista. E vamos lembrar, né, as características que a gente já falou sobre as mães narcisistas, que também vão estar presentes no caso dos pais. Acho que uma das principais é a questão da falta de empatia, então a dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender quais são as necessidades emocionais dos filhos, de acabar sendo, né, emocionalmente negligente com os filhos. São pais que cobram muito, são muito exigentes, são muito críticos e por mais que os filhos façam ou tentem atender às suas necessidades, esses pais acabam sempre insatisfeitos, né, e sempre arranjando um motivo para criticar. Então, as críticas elas são frequentes, pode ser inclusive xingamentos ou o menosprezo mesmo, a diminuição daquilo que o filho faz, o não reconhecimento daquilo que o filho faz. E quando o filho tem suas conquistas, suas vitórias, o pai nunca consegue elogiar o que o filho está fazendo. Os narcisistas, né, eles têm uma necessidade muito grande de serem como se fosse o centro das atenções, né, de se sentirem admirados. E muitas vezes o que os filhos acabam fazendo é tentando agradar esses pais. E nessa tentativa de agradar, eles acabam às vezes omitindo, não fornecendo as próprias opiniões e tentando se adaptar ao que os pais querem para tentar minimizar ou evitar os conflitos que acabam vindo depois, né? Quando esses pais, eles veem que o filho não faz exatamente aquilo que ele queria. Então o filho vai tentando se adaptar, se adequar para que isso não aconteça, né? Que os conflitos acabem diminuindo. Porém, ao longo do tempo esse filho vai crescendo, ele começa a ter uma autonomia maior, e aí é o ponto que muitas vezes esses pais vêm, né, e invadem também a intimidade, começam a palpitar nas escolhas dos filhos, né, e fazendo com que ele não se torne independente, né, que ele acabe ficando ali sob as rédeas daquele pai que quer ter o controle na relação com os seus filhos e também quer que mantenha, né, aquela relação em que o outro está sempre tentando servi-lo de alguma maneira, porque o foco, claro, do narcisista é sempre ele mesmo. Então, quando ele traz o filho para perto, não é que ele está demonstrando necessariamente um amor, que ele está olhando o filho, ou mesmo preocupado com o que o filho está sentindo com a escolha que ele pode tomar, mas sim que ele quer que esse filho esteja próximo, que esse filho seja aquele, né, que quando acontecer uma dificuldade é no filho que esse pai vai acabar projetando ali as suas dificuldades, os seus defeitos e vai enxergar isso por meio do seu filho. Então isso, claro, vai trazer uma série de consequências, de prejuízos para os filhos, como a gente já vê no mesmo caso das mães narcisistas. Então a gente vai ver filhos que podem ter sua autoestima comprometida, a avaliação que eles fazem de si mesmos pode ser muito distorcida, como aquele que nunca consegue fazer nada, ou que tudo que faz nada é suficiente, nada nunca é bom o bastante. E o filho se culpa muito, né? Então, tudo que ele faz, ele acha que está errado, que ele prejudicou alguém, que ele fez alguma coisa que foi má para alguém, ou que acabou desagradando os pais, né? O pai narcisista, no caso, e que isso, né, nunca pode ser revertido. Então, é sempre uma situação assim. Existe a realidade, as conquistas que o filho possui, e existe sempre aquele olhar do pai dizendo que aquilo não está bom. Esse filho passa a internalizar isso e ele mesmo começa a achar que tudo que ele faz não está bom de fato, mesmo que o pai não direcione naquele momento para o filho que aquilo não está bom. Os filhos passam a ser muito críticos consigo mesmos, assim como eles viam esses pais sendo críticos com eles. E vão pensar que essa questão da crítica que esse pai narcisista vai fornecer, é uma forma de sabotar esse filho, para diminuir a sua autoconfiança e acabar fazendo com que esse filho continue ali as rédeas desse pai ou fazendo as vontades desse pai, tentando sempre atender aquelas necessidades que o pai possui, de ter alguém ali que seja o centro das atenções, de que o pai seja aquela referência que todo mundo vai procurar cuidar, vai olhar, vai tentar atender, enquanto o filho mesmo, as suas próprias necessidades não são vistas
pelo pai narcisista. Então, é uma situação bem complexa, vale a gente refletir, né? Não são só as mães que podem ser narcisistas, os pais também podem ser, e a gente precisa sempre cuidar, que os efeitos psicológicos sobre os filhos, eles podem ser muito grandes. Bom, gente, por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima!